Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Está num contrato de experiência e quer saber qual é o prazo para você ser efetivado? Se precisa ter carteira assinada nesse momento? Qual é a possibilidade, a quantidade de renovações que podem existir durante o contrato de experiência? Se você tem dúvidas nesse sentido, é muito importante que você siga assistindo esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, vou ter condições de te explicar todo o seu direito para que você consiga entender o que está acontecendo no momento do seu contrato de trabalho e saber se estão fazendo da forma correta ou não. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se você já está inscrito no canal. Se você ainda não é um inscrito no canal, eu convido que você faça a sua inscrição agora. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal e a continuidade da criação desse tipo de conteúdo. Aproveita, deixa o seu like e ativa o sininho com todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo do canal. Se você já fez essas situações, que são de pequenas ações para você e de grande importância do canal, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. O contrato de experiência é um tipo de contrato de prazo determinado. Nesse contrato é estipulado desde o início dele o seu início e o seu final. Você já começa a trabalhar nesse contrato sabendo qual é o último dia que ele vai durar. Por isso que ele é chamado de contrato de prazo determinado. O prazo máximo que um contrato de experiência pode ter é de 90 dias. Essa situação está prevista na CLT. E são 90 dias corridos, não é 90 dias úteis. Não existe esse tipo de contagem para o contrato de experiência. Incluem nessa contagem os feriados e os finais de semana, por isso que são contados em dias corridos. E então vem a pergunta, quando você poderá ser efetivado no contrato de experiência? Conforme disse, o contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias. Então, se você chegar no dia 90 daquele contrato e nem a empresa e nem você manifestar o encerramento daquela condição, no dia 91 você está efetivado. O seu contrato é automaticamente transformado de contrato de prazo determinado para contrato de prazo indeterminado. Não precisa necessariamente chegar o seu contrato de experiência no dia 90. Você pode ser efetivado antes do dia 90. O seu contrato de experiência ele pode ter um prazo de 45 dias, por exemplo, de 60 dias, de 30 dias, e não ser renovados. E chegar naquele momento, por algum motivo, a empresa já entender que já possa lhe efetivar no cargo, na função, entendendo que você está totalmente adaptado e cumpre as exigências, necessidades da empresa para aquela situação que você está trabalhando. Então, pode ocorrer de existir a efetivação antes dos 90 dias. E por quantas vezes você pode ter o seu contrato de experiência renovado? No artigo 451, determina que o contrato de experiência ele só pode ser renovado por uma vez, e ele não pode ultrapassar os 90 dias nessa renovação. Pode acontecer do contrato de experiência ele já ser determinado pelo prazo de 90 dias, e não pode, chegando nos 90 dias, renovar por mais prazo nenhum. Pode acontecer do contrato de experiência já ser de 45 dias. Ele pode ser renovado uma vez por até mais 45 dias, mas não que necessariamente tenha que ser 45 dias para completar 90 dias. Ele pode, por algum motivo que a empresa entenda juntamente contigo, renovar aquele contrato de experiência por mais 15 dias, por mais 30 dias, e não chegar na contagem total de 90 dias. Contudo, não existe, como eu acabei de avisar no vídeo, contrato de experiência superior a 90 dias, da mesma forma que não existe contrato de experiência renovado mais de uma vez. O artigo 451 da CLT ele tem o entendimento que se por um acaso ocorrer mais uma renovação no contrato de experiência, além da permitida, aquele contrato automaticamente ele será transformado em um contrato de prazo determinado para um contrato de prazo indeterminado. Então não existe a possibilidade de o contrato de experiência ser renovado por várias vezes, como não existe a possibilidade do contrato de experiência ultrapassar 90 dias. Dentro do canal, eu já vi inscritos comentando ter contrato de experiência com duração de 4 meses,
6 meses ou até anos. Isso não existe. Essa situação está totalmente equivocada, é porque essa pessoa não tem a orientação adequada ou não procurou os seus direitos na justiça e passa por essas situações. E para finalizar, a grande questão: contrato de experiência tem que ter a carteira assinada? Sim. Desde o primeiro dia, o contrato de experiência, aquela situação de trabalho, deve estar registrada na sua carteira de trabalho. E no caso, o contrato de experiência que não está por escrito registrado na carteira de trabalho ou através de um termo de contrato de experiência, pode no judiciário não ser entendido aquele período trabalhado, mesmo que durante 90 dias, como parte de um contrato de experiência. Existe a situação na justiça que pode gerar o entendimento que não existiu a situação que estava prevista com clareza naquele contrato, que era um contrato de experiência, um contrato de prazo determinado. As cláusulas, as situações do contrato de experiência precisam estar presentes, precisam estar por escrito, precisa ter de forma inequívoca aquela situação, para aí sim ser considerado um contrato de experiência válido. Caso contrário, caso se tenha um contrato de experiência de boca e não fique configurado como essa situação, na justiça, esse contrato de experiência pode ser invalidado e entendido como um contrato de prazo indeterminado, um contrato onde você já começou efetivado naquela relação de emprego. Para quem assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifique de verdade se você já está inscrito no canal. Se ainda não está inscrito e assistiu o vídeo até esse ponto, é porque esse vídeo foi bom, foi útil e pode te ajudar na sua dúvida, esclareceu todas as situações. Uma outra coisa que você pode fazer para ajudar o canal é deixar o seu like, ativar o sininho com todas as notificações, fazer o seu comentário e principalmente compartilhar esse vídeo com os seus amigos. O canal está sempre trazendo vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Quarta-feira, o conteúdo resumido, que é um estilo de vídeo totalmente direto ao ponto. Segunda-feira tem os shorts do canal ao meio-dia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.